Fala galera, de boa? Esse é o primeiro vídeo desse canal. É, é até meio engraçado falar que eu tô tentando começar esse vídeo faz um tempo, tô pensando nele na verdade faz um tempo. E, bom, eu falei, pra ser o primeiro vídeo de um canal, vamos fazer alguma coisa diferente, especial pra mim. Então, eu resolvi gravar um vídeo sobre a solução de uma questão que é particularmente muito importante pra mim, que eu fiquei muito feliz de ter resolvido ela na época. Se trata dessa questão aqui, ó. É uma questão bastante interessante. Outra coisa é que eu tava gravando no Keep, no Google Keep, só que o OBS dá um problema lá e eu não tô conseguindo gravar a tela. Então, como eu queria resolver esse problema, gravar esse vídeo logo para tirar isso dentro do baú, né? Eu resolvi, vou gravar no Paint mesmo e é isso aí, tá ligado? E, vamos começar a fazer essa questão aí. Então tá bom, a gente tem essa equação exponencial, a gente quer achar basicamente quantos valores de x pode assumir, só quantas soluções de x tem essa equação exponencial, sabe? A primeira coisa aqui que na época, né, eu pensei é x igual a 2, né, porque dá para lembrar de um triângulo pitagórico. Vou tentar desenhar um triângulo aqui. 3, 4, 5, né? De 14, 3, 4, hipotenusa 5. Porque se a gente aplicar Pitágoras aqui, né? Se a gente fazer 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 9 mais 16, que é igual a 25, né? Então, x igual a 2 é uma solução. Mas ele não está perguntando quais são os valores de x que solucionam, e sim quantos valores de x solucionam essa equação, né? Então a gente tem que ir um pouquinho mais fundo, né? Para resolver essa questão. Vamos enumerar aqui, né? Aí, o que a gente normalmente faz, né? Para solucionar um problema desse tipo? A segunda coisa que vem na minha cabeça é dividir, né? Dos dois lados por 5 elevado a x. Porque aí faz sentido fazer isso, porque eu vou ter um somatório de duas, sei lá, 3 elevado a x mais 4 elevado a x igual a um valor constante. E é interessante fazer isso normalmente para equações exponenciais, né? Então, eu posso fazer isso aqui, né? 3 sobre 5 elevado a x e 4 sobre 5 elevado a x. 5x sobre 5x vai dar 1, né? E aí, gente, eu cheguei nessa equação aqui e eu fiquei, cara, dias nisso aqui, pensando nisso, e não vinha nada na minha cabeça. Eu me deparei com isso aqui e falei, será que tem como mesmo resolver isso? E aí, cara, eu tava lendo um livro de cálculo e me surgiu o teorema do valor intermediário. E aí, imediatamente, eu lembrei dessa questão e falei, eu consigo resolver isso com isso, né? O que eu pensei na hora foi que 3 sobre 5 e 4 sobre 5 são números sempre menores que 1, né? Eles são menores que 1, inevitavelmente, né? 4 sobre 5 dá 0,8 e 3 sobre 5 dá menor que 1 também, né? E aí eu fiquei, o que eu faço aqui, né? Dá 0,6, né? 3 sobre 5. Desculpa aí a demora para falar. Mas aí, gente, eu fiquei nisso aí, o que dá para fazer com isso? Não saía nada, não conseguia nada, e me surgiu uma ideia, né? Esses valores são sempre menores
que 1, né? E quando eu elevo um valor muito menor que 1 a algum expoente, né, positivo, ele sempre vai diminuir ainda mais, né? Por exemplo, se eu pegar 0,4, que já é menor que 1, e elevar ao quadrado, eu vou ter 0,16, né? Ou seja, o número ficou ainda menor, ainda mais menor que 1. E aí eu falei, pô, se eu elevar esse número a qualquer expoente positivo ali, ele vai sempre ficar menor que 1, né? E o que isso, né? O que isso me faz? Para onde isso me leva, né? Pô, eu pensei, pô, será que essa função é sempre decrescente? Porque conforme x aumenta, essa função sempre vai diminuir, né? Então eu pensei, pô, vamos ver para onde isso me leva, né? Então eu coloquei f de 0, vamos só escrever assim, tentar desenhar o gráfico aqui, né? Vamos escrever f de 0. F de 0 vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. Então, em x igual a 0, y igual a 2. Vamos dizer que aqui, né? A função começa aqui. Vamos tentar desenhar uma curva para esse aqui. Pô, você concorda que essa função podia ser um trem assim, né? E, sei lá, a gente vai falar que é aqui. A gente tem que observar que, pô, se essa função fosse desse tipo aqui, ela cortaria o eixo 1. Ó, vamos ver quantas vezes ela cortaria o eixo 1. Ela cortaria o eixo 1 aqui, aqui, aqui e aqui, né? 4 vezes. Então, a nossa resposta para essa questão seria 4 vezes, né? Porque ela pergunta quantos valores de x soluciona. São 4 valores de x, né? Que são solução dessa questão. Mas a gente tem que observar que essa função não é essa daqui, cara. Porque essa função sempre vai estar diminuindo conforme o x aumenta. Ela não vai dar um aumento abrupto aqui, né? Ela sempre vai estar diminuindo, inevitavelmente, conforme o x aumenta. Porque se esse x, se esse 3 sobre 5 e 4 sobre 5 são menores que 1, conforme aumenta o valor de x, essa função vai estar sempre diminuindo, né? Então, o gráfico para essa função, consequentemente, né, vamos colocar x igual a 2 aqui, ó, vai estar sempre diminuindo, cara. Vai ser uma função assim, ó, sabe? Obviamente, então, ela vai cortar o valor, cortar x igual a 1, né? Ó, y igual a 1, uma vez. Então, os valores de x, quantos valores de x que solucionam essa equação? É apenas 1, né? Porque essa função vai cortar y igual a 1 uma vez, né? Então, essa é a solução dessa questão. E tem várias questões desse tipo. Eu já vi uma outra daquele torneio de Harvard e MIT, que era do mesmo jeito que essa, eu só acho que eram uns números maiores, tipo 2025, mas 2024, não tem assim, 2045, 2044. Tudo elevado a x era igual a algum outro valor grande elevado a x, e era esse mesmo raciocínio. Mas quando eu cheguei nisso, eu falei, nossa, que questão legal, né? Porque ela nem pergunta os valores de x que soluciona. Se fosse o valor de x, seria bem mais difícil de resolver, ou até impossível, não sei. Eu não parei para pensar ainda sobre isso, mas é muito interessante nessa questão. Muito, muito bonita a ideia por trás e me fez muito feliz chegar nessa resposta. A gente até consegue achar o valor de x que soluciona, né? Que é x igual a 2, né? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção dos senhores. E até quem sabe uma próxima.